Voltamos com essa série maravilhosa que nos presenteou em 2017 com uma temporada incrível, cheia de personagens maravilhosos. Hoje eu vim trazer as minhas primeiras impressões sobre o início dessa nova temporada e um pouco também dos meus palpites sobre o que vai acontecer com as meninas, porque o último episódio da primeira temporada foi quase uma ode ao macho babaca e ao relacionamento abusivo. Então bora lá! Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. Pois bem, pra resumir bem resumidamente, no último episódio da primeira temporada, o Perry tinha perdido o controle totalmente das ações e ia matar a Celeste na frente das meninas, que tentaram fazer ele sair de cima dela a todo custo. A única que conseguiu de fato tirar ele de cima dela foi a Bonnie, que saiu correndo do nada e pegou ele desprevenido, fazendo ele cair da escada. Um pouco antes disso, pela reação da Jane quando viu ele, as três descobriram que foi ele que tinha estuprado ela. Então o Zig, na verdade, é filho do Perry. Então, pra essa segunda temporada, elas vão enfrentar as consequências dos últimos atos, já que a polícia sabe que a versão delas é mentirosa da queda do Perry, e todo mundo que desconfia um pouquinho dessa versão tá de olho em algum possível deslize das 5 mulheres. Então, se antes elas não se davam bem, agora elas estão unidas pela irmandade de ter mandado alguém pra vala. Nesse sentido, a Meryl Streep como Mary Louise é a pessoa perfeita pra esse papel, já que ela se enquadra ali no quesito desconfio dessa versão dos fatos. Ela tá metendo o pau na mesa já desde cedo, sem nem conhecer direito as meninas e principalmente a Madeleine. E é uma senhora meio sincerona, por assim dizer. Com esse jeitão dela, me lembrou um pouco a Miranda do Diabo Veste Prada, mas um pouco mais senhorinha. Ela é a mãe do Perry e vem em auxílio a Celeste pra ajudar com os meninos, já que ela tá lidando com tudo sozinha. E no início pode ser um pouco puxado. O que eu pensei pra essa personagem é que a real intenção dela é que ela queira ficar com os netos, já que quer saber a verdade a todo custo. E eu não acho que seja a verdade pela verdade só. E como ela desconfia dessa queda do filho desde que eu vi a primeira vez essa versão dos fatos, tá sondando todo mundo que ela pode pra que alguém deslize. E como a gente tá falando de Meryl Streep, tem uma cena dela maravilhosa falando sobre o luto e dando um berro no meio do jantar, assustando as crianças. E claro, a Celeste tá meio em negação ainda. Ela tá como boa esposa de luto, que só lembra das coisas boas, e fica até assustada com esse luto barulhento da sogra dela. E essa Mary Louise promete, gente, mas ela tá que tá. Só tem elogios pro filho, fala super bem dele e tá putaraça, mas ela sabe mascarar bem. O único momento que a máscara cai um pouquinho é quando ela dá aquele berro aleatório, porque até então, antes era só tristeza mesmo. Mas ai, gente, Meryl Streep maravilhosa, super aquisição pra série. A Madeleine não mudou quase nada nesse tempo todo, ainda tem os mesmos problemas com os caras da placa de trânsito, mas continua de boas com o Ed. Nesse sentido, nada mudou, pelo menos não ainda, porque tem coisa mal resolvida dela com o cara e a mulher dele, e não se sabe como o Ed vai reagir quando souber da traição. Eu imagino que ele não vai reagir muito bem, porque ele prioriza muito mais a lealdade no casamento deles. E falando ainda sobre ele, o Ed é tão certinho que a mina tava falando dos peitos e ele não olhava pra outro lugar que não o rosto dela, ou os olhos dela. E ele também é ótimo lidando com o macho babaca ex da Mad, sendo que eles estão prontos pra cair na porrada um com o outro desde a primeira temporada. Quem separou os dois foi a Bonnie, que é um anjo na terra, zero defeitos. Mas agora, depois de tudo que aconteceu, ela tá enfrentando maus bocados em termos de consciência. Então pode ser que ela seja a primeira a desmentir a história pra polícia. A escola Good Girls já ensinou a quem assiste aquela série que manter um segredo entre 3 já é difícil. Entre 5 vocês estão de sacanagem. No âmbito escolar, tem o professor novo que a Renata já deu uns toques sobre a filha, e chegou bem na moral do tipo, então, ela tem um QI de 152 pontos e fica de olho nela porque ano passado ela sofreu bullying, tá? Foi enforcada e o garoto ficava mordendo ela. Então a gente não quer que isso se repita, tá bom? E saiu saindo. E o cara ficou, mas gente, o que tá acontecendo? Aliás, como é de praxe, a série começa no início do ano letivo das crianças. E a segunda série tá começando. Agora, finalmente, o Zig e a Jane podem ficar mais de boas, porque foi descoberto lá na primeira temporada de que quem tava fazendo bullying com a Mabella era, na verdade, um dos filhos da Celeste. O moleque não tinha nada a ver com nada. E ele ainda tava protegendo ela. E falando na Celeste, olha, pra quem era espancada, descobriu que o marido estuprou uma das melhores amigas, quase morreu e agora é viúva, ela tá muito que bem. Continua fazendo terapia com a mesma moça, só que com as madeixas grandes agora, e vive tendo pesadelos constantes, ainda que aparentemente ela esteja lidando bem com o ocorrido. O sono dela não é tranquilo, e com a Mary Louise perto pra ouvi-la gritando piorou, porque é no sono que é o perigo dela falar o que aconteceu. E a velha tá sempre presente. Numa dessas, ela falou sobre morte, que queria matar alguém e tudo mais, porque o Perry apareceu no sonho. E foi aí que a velha muito espertamente perguntou, então, matar quem, né? Quem é que a gente vai matar? Essa mulher ainda vai causar bastante problema.
A sogrinha da Celeste tem só a cara de boazinha mesmo, porque ela pegou implicância hard com a Madeleine, no nível de jogar umas verdades na cara dela e ela ficar sem reação, porque tá acostumada em ser falsa com os outros. Mas depois, numa outra oportunidade, ela consegue se impor, mesmo com a Mary Louise ainda alfinetando ela vez que outra, no meio das desculpas que ela tava dando. Mas tá, tem certas coisas na vida que tiram toda e qualquer inimizade, e uma delas é as mulheres juntas, unidas na proteção uma da outra. E na mentira também, né? Convenhamos. Então assim, a Bonnie não tinha nada que ver, mas ela fez o que ela achava certo na situação ali em que ela se encontrava. E aí, a partir disso, todo mundo, todas as quatro, fizeram o que tinham que fazer pra proteger ela. O ponto negativo disso é que tudo isso deixou ela distante do marido e do mundo. Porque, querendo ou não, ela matou uma pessoa. Foi ela que empurrou, mas eu consideraria legítima defesa de terceiro, porque ele tava chutando pra matar mesmo. Esse episódio ainda trata da questão da culpa da vítima, da Celeste ainda carregar essa culpa das agressões, de ter sido agredida, de merecer esse tipo de coisa. E aí o cérebro se reprograma pra lembrar apenas das coisas boas, do companheirismo, do amor, de ele ser um bom pai, deixando pros sonhos e principalmente pros pesadelos lembrar ela de quem ele realmente era, um monstro. Outra discussão interessante é com a Abigail, que sempre traz uns tópicos mais humanitários pra série. E se ela tava querendo leiloar a virgindade na primeira temporada, agora a mãe dela vai ter que convencer essa menina a ir pra faculdade, porque ela não quer. Tá revoltadíssima e pistola da vida e tá pronta pra aceitar uma vaga numa startup pra ajudar moradores de rua. O que é uma causa super válida, mas ela pode conciliar as coisas ali e ir pra faculdade enquanto ajuda as pessoas. No arco da Jane deu umas modificadas consideráveis. Ela se estabeleceu finalmente e tá trabalhando agora no aquário da cidade. E aí eu não sei se é temporário ou se ela mudou de área mesmo. O mocinho do bar, eu não sei que fim levou. E agora ela tem um crush no aquário. Mas esse cara só deu o ar da graça mesmo pra meio que ser o senso comum que tá chamando ela de 5 Monte Rei. Ela ainda tá se martirizando pelo estuprador ser o Perry e o filho dela ser filho dele também. Mas isso faz com que ela tenha direito ao dinheiro dele. Só que ela não tá querendo usar. E no meio desse bolo todo, o filho já tá impaciente pra saber quem é o pai dele. E talvez ela não vá conseguir esconder isso dele por muito tempo. A Renata, que também tava lá no meio do rolê, talvez apareça mais essa temporada, porque desde o incidente, elas são um em carne e sabe aquela coisa de ninguém larga a mão de ninguém? Coisa básica de quando alguém comete um crime sem querer? Pois é. Então nisso, a Renata ficou amiga delas. E talvez seja uma boa aquisição, entre aspas, para as quatro ali, porque ela tem contatos e poder aquisitivo. E pra ela vai ser tranquilo agir caso alguém precise de proteção. De maneira geral, foi um bom episódio, bem focado na participação da Meryl Streep como sogra, interagindo com elas, e bem mais tranquilo, porque a gente não tá lidando mais com o homicídio, tá lidando com o homicídio que a gente já conhece, mas não tem nenhum segredo ali. Pra nós espectadores, tá? Pro restante do elenco, ainda tem. Como o livro não ia além disso, essa segunda temporada é meio que um improviso, porque a concepção de Big Little Lies era pra ser uma minissérie fechada. Eles não iam deixar essa série que ganhou tantos prêmios quando ela foi lançada morrer assim de bobeira. Agora eles estão a fim de expandir mais para as consequências do que aconteceu e os desdobramentos disso na vida das 5, já que cada uma reage de um jeito diferente. Mas eu espero sinceramente que eles tenham um plano para essa segunda temporada e não estraguem ela. Obviamente é quase impossível estragar uma série com esse elenco, então eu tô bem otimista. O que pode acontecer eventualmente é ela ficar patinando no mesmo ponto, mas ainda é cedo para saber, então pelo elenco e principalmente agora pela participação da Meryl Streep, vale a pena continuar assistindo. Gostou do vídeo? Já assistiu o episódio? Vai seguir semana a semana? Comenta tudo aí nos comentários pra gente debater sobre a série. Tô pensando em fazer review semanal de Big Little Lies também, como eu fiz com American Gods e Good Girls. Então se esse vídeo for bem, se vocês curtirem, semana que vem estamos de volta com o episódio 2. Se não, e aí, vida que segue, eu trago novos conteúdos. Conto com vocês nesse novo início de jornada, então senta o dedo no like e a gente vai se falando pelas redes sociais, pela aba comunidade aqui do canal, por onde der. Até a próxima e tchau!